Bom dia, boa tarde, boa noite para as nossas amigas aqui do podcast Bolsa de Mulher. E hoje vocês já estão nos vendo aqui, né, meninas? O cenário está um pouquinho diferente. Exatamente. Depois nos contem o que vocês estão achando. A gente está com uma reforma ali no nosso estúdio. Mas daí sempre tem um outro cenário, um outro plano. Um outro espaço. Hoje estamos aqui num sofazinho, numa poltrona. Gostei. É bom de vez em quando, né, gurias, a gente trocar, né, de espaço. Estamos com uma reforma, temos a certeza que vai ficar bem bacana. Então, hoje a gente está aqui na sala da Alfada, né? É o gabinete onde eu atendo, né? Recebo as irmãs, faço minhas reuniões, né? E a gente quer já, desde já, né, gurias, agradecer as irmãs que curtem, compartilham e estão, inclusive, nos enviando assuntos para a gente conversar, bater um papo bem bacana. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante, né, que faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que isso desde a nossa infância, né, que é sobre amizade. Amizades. Que nós vamos falar sobre amizade, o que a gente entende por amizade, né, Josi? Inclusive, eu estava falando para as gurias que eu estava ouvindo, né, sobre alguma pregação e falando sobre como Deus vê a amizade como a gente vê, né? Porque Deus chamava Abraão de amigo. Jesus disse, ó, não tenho mais vocês como servos, mas como amigos. Isso quer dizer que Jesus, quando ele fala em amizade, ele não fala numa pessoa que não erra, que não falha, que né? Tem sempre algo para dar, né? Exatamente, né? Quando a gente fala em amizade, a gente lembra assim, por exemplo, lá no Facebook, quantos amigos você tem? Mas são realmente amigos? Né? De repente tem pessoas lá no Facebook, como é o meu caso, às vezes vou pregar nas igrejas, as pessoas solicitam a amizade, que me viram pregar lá no local, enfim, mas eu não conheço bem aquela pessoa, nunca convivi com ela, só estive por um momento, né? E a gente coloca ali como amigo. O que é amizade para nós? Quem é que a gente considera como amigas? Vocês têm amigas em particular? Diz, não, essa é minha amiga. Se eu errei, ela me fala na minha cara, ó, tu tá errada, cuidado com o que tá fazendo, enfim. Será que a gente tem essas amigas? E é isso mesmo, né? Porque muita gente vai pensar assim, não, o amigo é aquele que sempre diz que eu tô certo, que Concorda me abraça, que concorda. Se eu tô fazendo uma coisa errada, ele segue comigo. Mas isso não é amizade, porque isso daí é um perigo, na verdade, né? Exatamente. Por isso que a gente também tem que observar muito quais são as rodas em que a gente senta, para quem que a gente conta coisas íntimas. Exatamente. E se a gente for ver realmente o número de pessoas desse tipo com quem a gente pode contar, às vezes não fecha uma mão. A gente pode estar ali, às vezes, sempre em grupão, né? Por exemplo, os jovens, a gente está sempre em grupão e sai umas 20, 30 pessoas. Mas amigo mesmo, dá para contar na mão. Que é aquela pessoa ali que te fala a verdade, sim, aquela pessoa que caminha contigo, que ora contigo, que te ajuda nos teus planos de projetos, que te puxa a orelha, que se tu precisa de um ombro para chorar. São muitas as características assim que eu vejo na amizade mesmo. Sim, amiga. E a gente tem que pensar que a nossa tendência sempre é ficar parecido com as pessoas que a gente anda. Sim. E até é interessante, até o Maurício, que é um dos nossos colaboradores aqui, que está nos ajudando, como hoje a gente está nesse espaço aqui, né? A gente precisou se adaptar e ajustar algumas coisas. Hoje está o Maurício e o Naman aqui. Já vamos agradecer, né? Esses meninos que estão aqui nos ajudando. O Maurício, uma vez, ele trouxe, é psicólogo, né? E ele trouxe um devocional para nós aqui sobre a amizade, a influência que as amizades têm. Talvez ele vai se lembrar disso. E eu achei muito interessante que uma coisa que ele falou é que, assim, que a gente tem tendência a se aproximar das pessoas que são parecidas com a gente. E isso é uma verdade, né? Se a gente olhar, por exemplo, lá na escola, lá tem a rodinha dos que, por exemplo, na minha época, né? Agora vou ser nostálgica um pouquinho, voltar. Tinha a época que era modinha, assim, né? Tinha a rodinha dos roqueiros. Sim. Então, era aquele pessoal que se vestia parecido, todos de all-star, de bandana, de correntinha, tudo de preto. Por quê? Porque a tendência é a gente conversar
e ter aquela facilidade de ter, como é que faltou a palavra, não é entrosamento, afinidade, essa é a palavra. Afinidade com as pessoas que pensam parecido com a gente, que desfrutam do mesmo gosto, né? Claro que isso não é uma regra. Eu posso ter uma amiga que ela gosta de neve e eu gosto de calor, que gosta... E isso não vai ser um problema numa amizade, mas a tendência é nos aproximarmos de pessoas que pensam parecido. Então, se nós usarmos essa lógica, a gente precisa dar uma olhadinha para o nosso ciclo de amizade e perceber. Então, quer dizer que se eu estou me aproximando de um determinado tipo de pessoa, vamos lá, a gente até falou em alguns podcasts sobre isso, assim, a questão de o quanto as influências externas podem impactar na nossa vida, né? Então, a Carol falou algo aqui que a gente pode ter muitos ciclos, e a Irmã Felícia também falou de conhecidos. Eu tenho pessoas no meu trabalho, eu vou ter pessoas talvez na faculdade, eu vou ter pessoas... Mas eu preciso ter uma diferença de que eu vou talvez trocar uma ideia, ter uma conversa legal ali no intervalo com alguém, mas quem que eu vou querer ter no meu ciclo mais próximo? Que são as pessoas que vão me influenciar de fato, mesmo que talvez indiretamente a vida dessa pessoa pode estar me influenciando. Então, eu penso que é muito importante nós sabermos escolher as pessoas que vão caminhar com a gente. Com certeza. E a gente vê na Bíblia muitos exemplos disso, né? Josué teve um Moisés na vida dele. Não apenas como uma referência de homem de Deus. Não, existia uma parceria ali. Exatamente. Uma confiança. Né? Eliseu tinha o Elias, que era a pessoa que era essa pessoa para ele. E tem tantos exemplos de amizades na Bíblia, de pessoas... Eu amo a história de amizade de Jonatas e Davi, né? Que a palavra diz que eles tiveram uma amizade tão forte que eles fizeram uma aliança de parceria, de um cuidar da família do outro. Exatamente. Eles fizeram um voto. Quem partir primeiro, tu vai se responsabilizar pela minha família. Jesus, João, essa é tua mãe. Mulher, esse agora vai ser teu filho. Então, assim, essa parceria de confiança, ela tem que ter, o ser humano precisa disso. Então, eu acho que o ponto principal pra gente que é crente, né? Porque talvez, né, a Irmã Felícia falou aqui sobre o conceito de amizade, talvez para nós, seres humanos, e até para o mundo, é a relação da troca. Eu vou querer andar com quem... vamos beber, vamos pra balada, isso é bom, isso é legal. Ou quem tem mais grana. Isso, quem vai só me trazer benefício, quem vai só falar o que eu quero ouvir. Quando, na verdade, o crente, ele é preferível ter uma pessoa, cara, eu tô percebendo que tu não tá bem, vamos no culto, vamos lá, vamos pra igreja. Mas não, vamos lá, e arrasta e leva. Isso é amizade de verdade, sabe? É a pessoa que vai te levar para mais perto de Deus. Esse é o que eu tenho que ter na minha vida. E amigo é aquele que, por exemplo, vai compartilhar, que tu vai convidar para ir na tua casa, vai sair para, de repente, tomar um café, tomar um chimarrão, enfim, né? E é aquela pessoa que você tem confiança e, mais do que isso, amigo mesmo, eu tenho um pensamento assim, né, gurias? Sei você que está aí, né, assistindo, depois bota nos comentários se você concorda ou não, mas amigo mesmo é aquele, por exemplo, quando tu vê o teu amigo conquistando algo, né, conquistando nos seus sonhos, seus projetos, você sentir alegria pela conquista dele, né, não sentir inveja, não sentir ciúme. Isso é amigo, né? Olha, eu conquistei meu carro, conquistei minha casa, consegui, né, minha faculdade, estou me formando, estou realizado, consegui o emprego dos sonhos. É aquele amigo que vai ficar feliz contigo, vai ficar alegre pelas tuas conquistas, né? Porque quando a gente fala, né, tu falaste de Jonatas e Davi, a beleza da amizade deles era que Jonatas via Davi como um futuro rei. Ele já enxergou o que Deus ia fazer com Davi, né? Então ele via Davi no trono. Inclusive, Jonatas, olha, Davi, é o seguinte, quando você for rei, conta comigo, eu vou estar do teu lado, né? Vou te ajudar, vou estar lá contigo e tal. O próprio Jonatas não pensou assim, não, peraí, era pra ser meu pai é o rei, o próximo sou eu, não. Sou eu. Ele entendeu que era Deus no negócio e ele aceitou aquilo e ficou feliz por isso. E olhava pra Davi, de certa forma, com admiração, porque eu hoje, quando eu penso nas minhas amigas mais próximas, são mulheres de Deus, para quem eu olho, eu admiro, são pessoas que eu sei que eu estando perto delas, eu também
isso vai me acrescentar porque são pessoas de oração e que eu tenho uma admiração, porque eu olho e falo, olha só, tá conquistando tal coisa, Deus tá fazendo na vida dela, olha os processos que são difíceis, a gente tá junto, uma levantando a outra, e quando vai acontecendo essas vitórias, a gente fica feliz, porque primeiro a gente tem esse olhar de é Deus que tá fazendo, e depois é porque aquela amiga, ela vai virando uma irmã também, claro. né? Sim. E a gente vê a entrega de uma amizade, usando o exemplo de Jonatas e Davi, que ele se arrisca. Porque quando Saul entra naquela loucura de começar a querer matar Davi, e Davi percebe e tenta fugir, ele faz tipo um teste, né? Jonatas, ele tá querendo me matar, ia ter uma festa lá, eu não vou ir, tu vai ver que tu vai ver pela reação dele como ele tá querendo me matar. E pensa pro Jonatas, era o pai dele, que era o rei, que estava perseguindo o seu melhor amigo. É um contexto tão difícil, e Jonatas consegue ter, assim, uma sanidade no meio de tudo aquilo. E realmente, eles fazem ali um combinado, e Jonatas diz, olha, eu vou descobrir se meu pai realmente quer te matar. Então, tu fica aí, e se a resposta for tal, eu vou te dar tal sinal. E realmente ele se arrisca pelo amigo, sabe? Porque o pai dele estava num ponto que poderia matar ele também. Então, isso é a prova de uma verdadeira amizade. Então, a gente precisa saber olhar, entender quando pessoas estão na nossa vida para isso, sabe? Para agregar, para somar, para nos empurrar. Tá com a gente nas conquistas, nas vitórias, isso é amizade, mas tá com a gente também no momento do aperto, porque às vezes parece que quando... Olha os amigos de Jó, né? Quando Jó tava no fundo do poço, já tinha perdido os filhos, ouviu da própria mulher, amaldiçoa teu Deus e morre. Ainda vem os amigos e afundam e eles começam muito bem, né? Porque a Bíblia diz que eles chegam e eles ficam tão comovidos com a dor de Jó que eles se sentam e por 7 dias eles ficam só chorando em silêncio com Jó. Aí eu penso, que amizade, né? Tu ficar ali sentindo... Mas aí quando eles abrem a boca, eles botam tudo a perder, porque eles começam a questionar e tentar achar erros em Jó que ele não tinha cometido. Pecados, né? Pecados, justificativas para aquilo, sendo que simplesmente... Agora aqui no Congresso, a irmã Madali falou algo assim que é muito forte isso. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Exatamente. Tem coisas que a gente não vai entender na nossa vida, por que a gente vai passar. Simplesmente é a soberania de Deus. Era o que estava acontecendo com Jó. Era a soberania de Deus se manifestando na vida dele. Tem coisas que a gente não precisa achar justificativa, achar porquê, achar raízes e motivos para aquilo que está acontecendo. Então, a gente precisa ter amigos que na hora que a gente estiver passando um vale difícil, talvez não cheguem nos acusando. Isso aí é pecado, isso aí é coisa que tu cometeu lá atrás. O que aconteceu, o que tu anda fazendo. Eu vou orar por ti. Vou orar, eu vou estar aqui contigo, vou estar orando. Então, assim, a nossa vida... ela vai tomar uma direção diferente de acordo com as pessoas que nós andarmos. Então, a gente precisa escolher bem amizades que vão estar com a gente. E detalhe, né, que eu acho que é bem importante aqui. A gente precisa ser amigo também. Exato, é o que eu ia falar. É uma troca. Não ser eu, palavras. Não ser eu a sem noção de chegar para minha amiga num momento difícil e ainda afundar mais a pessoa. Pode ser que talvez realmente ela está passando uma situação por consequência do que ela fez. Mas eu tenho que entender o momento. E ter sabedoria para falar. Exatamente. Olha, Natan, quando ele foi confrontar Davi, Deus deu uma palavra para ele, falou para ele que Davi tinha pecado. Ele teve muita sabedoria, porque ele chegou e ele contou uma parábola. Olha, rei, aconteceu isso e isso. Davi se enfureceu. Então... esse cara é você. Não, olha, entende? A gente tem como confrontar, às vezes, um amigo, fazendo ele enxergar algo, mas com amor, com sabedoria, com graça, com direcionamento de Deus. O problema é que a gente quer colocar Deus em muita coisa da nossa vida e tem coisas que a gente acha que não precisa envolver Deus. A verdade é que a gente precisa envolver Deus em todos os processos da nossa vida. Então, não é porque talvez tem uma amizade ali que tu quer, tá vendo que teu amigo... ora por ele, mas ora também para Deus te dar graça e sabedoria para como tu vai ajudar esse amigo. E esse é um ponto que eu acho importante também. Às vezes a gente se preocupa na manutenção, hoje está dizendo muito isso, né? Amizade de baixa manutenção, de alta manutenção, que é o quê, né? Baixa manutenção, são aqueles amigos que talvez tu não vê eles o tempo todo, tu não precisa estar ali o tempo todo falando, oi amigo, oi... mas quando tu vê... nada mudou, né? Eu vivo muito isso, por causa que a nossa vida é muito
Com certeza a irmã Felícia também entende, Sim. vocês entendem, né? Crente que tem muita atividade Sim. na igreja, a gente, às vezes, a nossa vida social é muito resumida. A gente não tem tempo de qualidade, assim, de dizer, ai, vamos viajar um fim de semana com os amigos, vamos numa churrascaria. Às vezes isso vai se adiando, temos que marcar. É só a gente dizer, ai, temos que marcar. E vai marcar, Vamos passa, marcar. passa, E passa. passa 84 anos e tu não marcou aquele encontro. Sim. Mas quando tu consegue se encontrar com aquela pessoa, tu vê que nada mudou, que tem companheirismo, que tem amizade, que tem parceria, a conversa ainda é boa, sabe? Sim. A pessoa ainda fala de coisas de Deus. Então isso é uma amizade de baixa manutenção. Tu não precisa... Tem Tá pessoas toda que hora. são diferentes. Tem amigos que se tu não chamar no WhatsApp o tempo todo, tu vê que a pessoa vai se afastando Sim. de ti. Então a gente precisa ter esse feeling assim de saber tratar, né, como uma florzinha no jardim. Sim. Tem uma que vai precisar de água uma vez no mês. E às vezes até entender as estações e os tempos, né? Às vezes tem uma época que tu tá muito amigo de alguém e daqui a pouco a vida vai passando, vai mudando de fase. Aham. E né, aquela coisa, tá tudo bem. Tá tudo Certo, certo. A né? gente precisa Tudo entender tranquilo, isso, né? né? Tem muitas vezes pessoas que sofrem e ficam chateadas. Ai, a amizade não é mais a mesma. E a gente não brigou, não foi nada. Não, mas às vezes de forma natural. Uma A vida não pessoa permite, daqui a né? pouco casou, teve filho. Então tá numa outra fase. É. Exatamente. Não, a amizade ela vai se transformar um pouco. E a gente precisa aprender a entender esses momentos, né? A fase que a pessoa tá Exatamente. vivendo. Daqui a pouco a pessoa recém casou. Vamos falar de jovens agora aqui, que é mais o meu, o meu meio, né? Tenho 2 amigos. Um casa primeiro, o outro ficou solteiro. Vai ser a mesma coisa? Claro que não. Amém, irmãos? Deu Quem que vai casar primeiro aí? Isso aí. Vai ser a mesma coisa? Não vai, porque daqui a Não, pouco, né? se tu toda sexta-feira tinha o futebol, costumava depois da EBJ sair pra comer alguma coisa. Não sei o quê. Agora, esse tem uma esposa, ele precisa dedicar. Esse amigo vai precisar entender. Ah, tem que ter Ele precisa entendimento. compreender que esse Sim, amigo né? está vivendo outra fase. E essa Claro. amizade não precisa terminar. É, Mas ela exato. precisa ser compreendida. Então eu vou dar Exatamente. tempo para ele aproveitar o casamento. E isso faz parte da amizade. O amigo agora também não pode ficar cobrando. Pô, a gente saía toda sexta ou todo sábado depois Sim, do mas culto. calma um pouquinho, agora né? tu não me ama mais. Aham. Não é porque agora tem uma outra pessoa. Se torna daí uma amizade Claro. chata. Quando fica muito solicitante, assim, né? Ai, não, não. daí A gente falta precisa ter. compreensão. Aham. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, ó, que eu comecei falando pra chegar no ponto que é o seguinte, tem amigos que talvez a gente não vai ver tão seguido, mas Sim. uma coisa que a gente não pode nunca é deixar de orar por essa pessoa, Ah, né? com certeza. Manter esse laço. A oração é um laço que ele Sim. nunca vai se Sim. romper, se quebrar. Então, eu acho que essa é a maior prova de amizade que a gente pode ter pela vida de alguém. É ser um intercessor, né? Deus, eu posso não estar com fulano. Abençoa, cuida, dá saúde, dá vida, né? Realiza os projetos, os Sim, sonhos, exato. né? E a gente, eu penso que essa é a melhor manutenção que a gente pode fazer por uma amizade. É um orando pelo outro, né? Porque às vezes pode acontecer, por exemplo, uma mudança, né? Muda de cidade, Também. ou vai para um outro país, por exemplo, né? Mas fica aquela manutenção, né? Eu sempre mando, né? Textos bíblicos, né? Nós temos irmãos que hoje moram, né, fora do país. Aí diz, como é que vocês estão? Estamos orando aqui por vocês. A gente manda um texto bíblico e tal. Claro, a gente não conversa como conversava antes. Não tem a convivência que tinha antes. Mas a amizade continua. Continua, é isso aí. E agora, pegando um outro ponto aqui, né? Como também nós precisamos avaliar as nossas amizades. Ah, isso Esses sim. dias eu ouvi uma pessoa falando que num pós-culto estava numa mesa com o pessoal e daqui a pouco começou aquele climinha de fofoca. E daí ela olhou para outra menina com quem ela tem mais proximidade, acho que também dividem aplicativo, Uber depois, e ela falou, olha, já não tá ficando mais tão legal essa mesa. Daí eu falei, pois é, tanto fora, né? Às vezes a gente tá no trabalho, daí eu comentava com ela, né? Tá no trabalho, as pessoas não são da igreja, e muitas vezes fica aquele assunto, balada, festa, relacionamentos e tal. E daí tu sabe que aquele não é um papo pra ti. Mas às vezes dentro da igreja a gente também tem que dar a nossa olhada e dizer, olha, essa aqui é uma pessoa que eu posso ter mais pra perto. Opa, esse assunto aqui já Dá não uma é filtrada, mais pra né? mim. Dá uma filtrada. Então, de realmente olhar pô, o que essa amizade está me trazendo. Daqui a pouco, porque essas coisas, elas são... ela pega, né? Pega. Sim, sim. Daí Quando tu tu vê, tá tu tá ali- agindo igual. Tu tá ali só Exatamente. escutando, mas daqui a pouco tu já pega e entra na fofoca junto, dá uma risada. Então, tu também tem que saber
de forma educada e respeitosa, mas também entender, olha, essa amizade não serve mais para mim. Sim. A gente precisa ter Não essa me traz noção. nada de bom, né? Eu já vi também pessoas, às vezes, que aceitam a Jesus juntas, mas vai chegando um momento que cada uma vai vivendo seu processo com Deus de uma forma, né? Então, às vezes, acabam por se separar um pouco, porque uma fala, olha, eu tô numa fase, eu não quero mais o que essa pessoa ainda tá fazendo. Sim. Então, a gente também tem que olhar e entender que também tá tudo bem. Às vezes as pessoas acham que são obrigadas a estar naquele laço para sempre, dessa forma próxima, e às vezes não. Porque se tu sabe que tu tá fraca numa área e tu tá ali convivendo às vezes com uma pessoa que ainda tá, vamos supor, em pecado, às vezes não é bom tu tá naquele meio, porque tu sabe que tu pode acabar caindo junto, né? E às vezes fica, de trazer a outra, acaba caindo. Porque daí às vezes fica naquele pensamento, mas é que eu quero ajudar. Tá, mas tem que ver até que ponto também que a pessoa está querendo se ajudar. Então daqui a pouco tu tá se mantendo com aquele laço, com aquele vínculo que já não tá mais sendo saudável para ti. Tu já tentou talvez confrontar, não deu? Então a gente precisa saber assim, isso aqui já não tá mais me fazendo bem, isso já vamos evitar. Não é que a gente talvez assim precise romper uma amizade, não é isso. Não vou mais falar. Não, mas é a questão da intimidade que ele não intimidade. Quem que eu vou colocar para dentro da minha casa para confidenciar meu coração, sabe? Abrir coisas, porque a gente tem uma tendência de que quando a gente está angustiado, aflito com alguma coisa, a gente quer compartilhar com alguém. Sim. A gente precisa, o ser humano precisa abrir o coração muitas vezes. É óbvio que a gente tem o maior amigo e consolador, que é a melhor coisa é entrar no quarto, fecha a porta, às vezes não precisa nem falar, só chora e ele está entendendo o que está acontecendo ali. Sim, com certeza. Mas nós precisamos de amizades também que a gente possa conversar e receber um bom conselho de volta. Então, por isso que a gente volta no ponto do quanto é importante as pessoas que eu vou escolher abrir o meu coração. Porque daqui a pouco alguém tá dando um conselho completamente fora. E eu, por considerar, achar, meu amigo vai estar falando pro meu bem. E aí eu, daqui a pouco, tô tomando uma decisão errada, fazendo uma escolha errada por uma influência de alguém que não tem sabedoria, que não tá direcionado por Deus. Então é muito importante a gente ter essa maturidade, ter esse discernimento, talvez seja a palavra, para quando a pessoa está realmente me dando um conselho que é bom para mim. E até colocar isso, né, gurias, em oração, né? Senhor, coloca do meu lado pessoas realmente fiéis, pessoas realmente, né, que vão ser minhas amigas, que vão me ajudar, vão orar comigo, né, vão jejuar comigo, né? Porque muitas vezes surgem situações, como já né, situação aqui do gabinete, né? E ele disse, olha, o que eu posso fazer por ti é o seguinte, vamos marcar um dia, o dia que tu quiser jejuar, vou jejuar contigo, tu ora na tua casa, eu orar na minha, e Deus vai te dar vitória, vai ser uma bênção. Então, acho que a gente precisa pedir sabedoria em tudo, né? Porque a gente já viu, por exemplo, não sei se vocês, né, já tiveram alguma situação assim, de uma menina ter uma amiga super chegada, contar todos os segredos, contar tudo, daqui a pouco, às vezes até por causa de um menino, alguma coisa assim, né? Se romper e aquela e contar para o vento e o tempo, tudo da outra pessoa, né? Aí causar um problema sério, todo mundo ficar sabendo dos segredos, enfim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para quem nós vamos contar, né? Então, eu acho que aquele texto da Bíblia que diz, quando você precisar de algo, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus que tudo vê vai te ouvir. Tu tá braba, tá com raiva, tá triste, tá magoada, coloca para Deus, né? Fala tudo que tá no teu coração, bota para fora, né? E que aquilo vai ficar em secreto com o Senhor, e o Senhor vai colocar as pessoas certas no momento certo para te ajudar naquela situação, que né? Amigo é algo realmente selecionado. Selecionado e raro, né? E raro. Porque é aquela pessoa que eu posso falar, não tá legal, tu errou. E eu vou ali conversar, a gente talvez não vai gostar do que tu disse, mas vai entender no fim das contas, a pessoa tá falando pro meu bem, né? Eu não vou depois virar uma pessoa vingativa de, ela não me apoiou. Ou eu já vi ainda coisa pior, né? Aquela coisa assim, se a minha amiga não gosta da fulaninha, eu também não gosto.
Daí tu fica assim, Sim, tá, mas mas Isso é peraí. muito quinta série. Como Não, a assim? gente tem que passar dessa fase. Vamos passar da fase das Passar, crianças. a gente né? tem que Vamos passar evoluir. isso Mas aí. tu vê umas de Não, tem gente faculdade. que chega, para ali e não sai nunca mais. Exatamente, Gente, daí, é. mas peraí, só um pouquinho. Eu sou uma amiga, então eu tô sendo uma péssima amiga, porque Sim, eu tô imagina. levando aquela outra pessoa ainda mais pro buraco. Tipo assim, tá, mas por que tu não gosta da fulana? Não, vamos resolver isso aí. Sim, exatamente. Agora né? eu também não posso falar com ela, porque tu não... Peraí. É por isso que tem que saber filtrar. Com Aham. quem eu vou andar, com quem eu vou conversar, com quem eu vou compartilhar, né? Porque as pessoas pode notar que quando até a gente já no início falou, né? Quando as pessoas têm amizade muito juntas, assim, né? Principalmente as gurias e tal, pode notar, daqui a pouco elas estão usando o cabelo parecido, o Falando. tipo de roupa, até o gestual vão falando e tal. Aí daqui a pouco, quando tu vai ver, parece que é tudo irmã, que mora todo mundo junto, porque a roupa é tudo igual, cabelo, o jeito de falar, de se comportar, o tipo de sapato que usa, de tão, né, íntimas que ficam, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos amigos que são mais chegados que irmãos, né? Sim. Que muitas vezes sabem coisas nossas que alguém de casa não sabe, né? É aquela pessoa, mas é aquela pessoa que você orou e tem certeza que é uma amizade que está te dando boa influência. Porque tem a questão da amizade, tem as influências, né? E uma das coisas que eu sempre ensinei para os meus filhos é o seguinte, olha, na escola vocês têm colegas, são teus colegas, não são teus amigos com quem tu vai compartilhar, com quem tu vai ficar saindo, né? Porque daqui a pouco a gurizada vai crescendo e adolescente, aí daqui a pouco, mas eu sou crente, eu sou o Senhor, e as minhas colegas vão para balada. E aí como é que fica essa amizade? Até que ponto eu vou conservar isso, né? Porque elas estão com outro papo, outra conversa, outra história, e eu tô na igreja, eu tô adorando a Deus, eu tô servindo a Deus, né? Eu tô com outro foco, com outros objetivos. Claro que eu posso influenciar minhas colegas a saberem que eu sou crente, né? E é claro que a partir dali ela sabe, não adianta eu convidar a Josi para a balada, porque ela não vai. Sim. Não convidar a Carol para ir lá no barzinho beber, porque ela não vai no barzinho beber. Né? Então, aí é claro que surge aquela questão do respeito, não para sair, para tomar um café, para ir num lugar assim, pode convidar a Carol, mas se é para uma balada não adianta convidar porque ela não vai, né? Então é aquela amizade, né? Mas mais para colega do que amigo mesmo, com quem tu vai compartilhar algumas coisas que elas não vão entender. Elas não vão entender quando tu vai querer falar de coisa espiritual. Não adianta, sobre situações. luz não tem comunhão com treva, né? Então tem, a gente tentar forçar isso, algum dos lados vai ser afetado. Vai alguma coisa, né? É uma coisa não fecha. vai fluir. Não vai, a coisa não vai. Porque assim, a gente faz devocional todo dia, a gente tem a igreja, as atividades da igreja, mas tudo que a gente faz é conduzido por Deus. Daí tu vai falar com outra pessoa, ela não vai ter nada, assim. Sim, não tem. Dá o ruído da comunicação. Exatamente. Sim, porque se tu tá passando por uma situação, tu vai falar com uma pessoa que não vive no teu mundo, como é que tu vai falar para não, eu tô passando, mas eu tô orando, tô jejuando, tô buscando a Deus, sei que meu socorro, e a pessoa fica te olhando assim. Se Não, explica melhor, porque eu não tô entendendo. A pessoa tá passando por um problema no casamento, a pessoa de fora provavelmente vai dizer, separa. Sim. Eu tive uma vez uma colega de serviço que era crente. Sim. E ela conversava tem no as café crentes da assim manhã, também. na cozinha, coisa, reclamando problemas internos que acontecia dentro da igreja que ela ia. Reclamava de pastor, reclamava então, Sim, da liderança, enfim. de liderança. Então, assim, ó, olha, tu tem uma... Ela, como crente, ela já deveria entender que já não dá para ter muita parceria e amizade. Não é isso, não é parceria. Uma amizade para determinados assuntos não vai ter com eles. Sim, ainda tu vai falar de coisas que as pessoas não entendem. Pelo contrário, vai fazer eles criarem aversão da igreja, porque tu já tá... É óbvio que a igreja não é perfeita e tem problema. Claro, com óbvio. certeza. Mas eu vou chegar lá no meu serviço falando, porque o meu pastor falou tal coisa, porque... O que as minhas colegas vão pensar da minha igreja, do meu pastor? Sim. Era o que ela fazia. Nem então, me convida, que eu não vou. É óbvio. Testemunho, né? Sim.
É muito triste, assim, tu vê as pessoas não terem noção. Essa mente nunca saiu da quinta série, eu acho. E era, Não olha... tem filtro nenhum. Veio Mas aí a pessoa não tem filtro, e né? ao contrário, né? Era o momento de chegar, nossa, olha o culto, fui num culto, sabe que a gente teve um chá para mulheres, tu trazer o papo. Exatamente. Aproveitar, né, as oportunidades para largar, lançar um desejo nas pessoas, mostrar que é bom ser crente. Não, era bem o contrário. Sim, é a pessoa te procurar pelos objetivos corretos, né? Sim. Eu já tive pessoa, por exemplo, que é do ambiente de trabalho, de um dia me chamar e dizer, Fê, depois tu tem horário para sair? Não, hoje eu posso sair mais tarde, não tem problema. Aí me levou para uma sala de reuniões, você fala de Jesus para mim? Meu Deus. Aí eu olhei para ela assim, tá, vou falar de Jesus para ti. Aí eu comecei a falar do amor de Deus para ela, meu testemunho para ela. E aí ela começou a me convidar, assim, me chamou para confidência, né? Situações com a filha, a família, e falando, ora por mim e tal, eu preciso muito, eu gostaria, né, de ter esse sentimento que tu tem, né, que o Senhor Deus é aquele que pode resolver as situações da nossa vida e tal. E eu achei aquilo muito bonito porque a gente era colega cada uma num setor, mas ela sempre dizia, Fê, eu sempre te vejo sorrindo, conversando, tal. Eu Na nunca verdade, vi tu já tinha pregado com a tua vida. Aí ela quis eu ouvir. nunca vi tu reclamando de nada, falando mal de ninguém, nunca vi tu reclamando de ninguém do gabinete onde tu trabalha, nunca vi tu reclamando de nada. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar, né? Aí eu disse, olha, eu acho que a primeira coisa que tu tem que entender é que todos nós nascemos pela vontade do Senhor, né? Você nasceu porque Deus cuidou de ti até aqui. Deus pode resolver essa situação para ti, pode te dar sabedoria, entendimento. Aí eu fui conversando com ela, né, sobre isso. Claro, a gente acabou meio que se afastando, ela se aposentou, enfim, não trabalha mais lá. E a gente de vez em quando conversa, né? E às vezes ela me diz, quem sabe, quando eu sair com as gurias, as minhas amigas, tu sai junto, tu vai junto. Só que eu sei que o mundo dela é outra. Não, mas quem sabe, a gente marca uma hora para tomar um café, nós duas aqui. Ou traz as amigas aqui, né? Quem sabe, a gente marca um café para conversar, para mim saber como é que tá aquela tua situação e tal. Tá, Fê, eu entendi. Ela entendeu porque ela sai para beber, a conversa é outra, é outros assuntos, né? Aí a pessoa aí, aquela que está de fora, entender que tu tem algo de bom para dar. Mas ela também entender que aquele mundo dela não me pertence. Claro. Né? Então, não, Fê, entendi e tal, não, mas a gente marca um café, a gente conversa. Então, aquela pessoa olhar para ti e entender que tu tem algo de bom para ela, né? Mas que aquela amizade de sair, de ir para cá, para lá, em alguns lugares, eu não tenho como suprir isso para ela. Né? Porque ela sabe que não faz parte do meu mundo. Claro. E nada melhor do que tu e ela respeitar isso, né? Exato. Tu ser quem tu é, né? Exatamente. Olha, se a pessoa não respeitar, não quiser, quem sabe, criar realmente uma amizade mais profundo, às vezes a gente fica um pouco chateado, né? Sim, mas entenda que tu não pode fingir ser uma pessoa que tu não é para ter uma amizade. Exatamente. Eu sou assim, é assim que funciona, eu sou cristã, ou se tá até mesmo, né, dentro da igreja, olha, é assim que eu penso, é assim que, seguindo a Bíblia, é assim, eu não vou mudar para agradar, a não ser, claro, se é algo que eu realmente estou errando, nós sempre podemos melhorar, mas tem algumas coisas que às vezes as pessoas querem mudar para agradar, para ter uma amizade. E não é, a amizade verdadeira, ela acontece muitas vezes de forma natural. São ou por afeições, por questões parecidas, ou alguém que realmente Deus coloca na tua vida em algum momento e a partir dali a amizade cresce. Que nem acontece muito pra gente que é da igreja, assim, é tu começar num trabalho na igreja, né? Por exemplo, tu tá liderando e tem alguém ali liderando contigo. E aí o reino te apresenta aquela pessoa e aí de tanto trabalhar, tu vai se aproximando. Hoje o que a gente mais tem é amigos que foram da igreja, pessoas. Por quê? Primeiro que já o princípio é o mesmo. E outra, tu começa a conhecer a pessoa, tu vai se afeiçoando e é bem isso. E daí dali cresce uma amizade, enfim. Então é bênção, o reino não é só igreja, o reino é muito mais do que isso, né? Nos apresenta pessoas maravilhosas. Como é bom, né? Nós termos amigos que
que compartilham, né, da mesma fé. Que somam na nossa vida, A gente né? tem dito lá na igreja que é conhecer os amigos de Jesus. Coisa boa é conviver com os amigos de Jesus e que viram nossos amigos também. Então, de repente, se tem uma pessoa aí, né, uma de vocês que está nos assistindo e tem se sentindo só, né, ora para que Deus te dê boas amizades, né? Às vezes digo pelos jovens, né? Mas às vezes pode ter mulheres mais experientes que às vezes estão se sentindo sozinhas, Sim, né? Mas lembre que você nunca está só, o melhor amigo de todos está sempre contigo. A igreja é uma grande família, é um grande corpo, e que Deus te apresente das suas amigas. Então, foi muito bom, né? Com certeza. Muito bom. Foi um papo bem, bem gostoso. É muito bom ter amigos. Coloca nos comentários, né, sobre o que você pensa com relação à amizade. Quem sabe você teve uma amiga, você se decepcionou com essa tua amiga, né? Mas sabendo que todos nós temos nossos defeitos, né? Muitas vezes quem sabe você esperava que fosse uma pessoa perfeita, que não viesse a errar, a falhar. Aí, eu me decepcionei, não quero mais saber de amizade, não quero mais saber de estar perto de ninguém e tal, né? Então, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você tem amigas que oram contigo, né, que estão do teu lado, os comentários sempre são muito importantes para nós, né? Nos dão feedback. E também, tem algum assunto que você, quem sabe, gostaria que a gente compartilhasse, que a gente conversasse, que pode mandar para nós, ok? E manda esse vídeo para alguém no WhatsApp, encaminha para uma amiga. Compartilha, manda para as amigas. Que além de tu estar abençoando a vida de alguém, tu também vai estar abençoando o canal, que quanto mais é movimentado esse canal aí, mais ele vai entregando conteúdo para as pessoas. Com certeza. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, meninas, por mais um programa. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.